que ficam as inversões de acorde? Porque os acordes, eles são formados por no mínimo 3 notas, mas essas 3 notas nem sempre vão aparecer escritas numa música na ordem correta. O que eu chamo de correto? É quando tá lá, né? Tônica, depois a terça, depois a quinta. Não, quando a gente está distribuindo as notas do acorde numa composição a várias vozes, essas notas se bagunçam. Às vezes o compositor não começa pela tônica do acorde, ele começa pela terça. E ao fazer isso, ele inverteu a disposição correta do acorde, não correta, a da formação básica, né? Porque a primeira nota é a tônica, a segunda é aquela que dá o intervalo de terça, e a terceira nota é aquela que forma o intervalo de quinta. Aí ele não coloca nessa ordem, ele inverte a ordem. Então os acordes são invertidos. Na harmonia popular, assim, né, na cifragem que nós costumamos usar, nós colocamos, quando o acorde está invertido, a gente coloca uma barra, né? Tipo assim, ó, Ré menor, barra A. Isso indica que o acorde está invertido e que a nota que está começando é o Lá, quando deveria ser o Ré, né? Porque a cifra vem da tônica do acorde. O Ré menor é formado por Ré, depois uma terça menor é Fá, depois uma quinta justa é Lá. Então a primeira que deveria vir é o Ré. A primeira, assim, a mais grave, a que está mais grave de todo mundo. Primeiro o Rézão, depois o Fá, depois o Lá. Ou pode até fazer assim, né? Pode colocar o Ré, o Lá e o Fá. Não tem problema que bagunce as outras. Desde que, como nota mais grave, fique a tônica do acorde. Que tem que ser o Ré, depois o Lá, depois o Fá. Se ele faz isso, ele não está considerado um acorde invertido porque está soando a tônica. Mas nessa forma aqui, ele não fez nada disso aqui. Ele quer que soe mais grave o Lá. E depois vem as outras notas. Tanto faz qual vai ser. Se vai ser o Fá, se vai ser o Ré, se vai ser o Ré e o Fá depois. O que importa é que o Lá venha como mais grave. Então muda a condução da voz. É o Lá que vem aqui. E aí depois, por exemplo, vai o Ré. O efeito sonoro disso é bem diferente. Ó, o Lá, depois o Fá e o Ré. Isso é bem diferente de ouvir o Ré primeiro. Olha com o Ré no baixo. Agora com o Lá no baixo. Olha a expectativa, é muito diferente em termos de condução das vozes. E na harmonia popular, quando está invertida, a gente faz isso. Coloca um traço e coloca que o baixo está na nota Lá. Ou seja, a voz mais grave não está com a tônica do acorde. Ok? Mas e na cifragem lá da harmonia tradicional? Nós não fazemos isto. Na cifragem da harmonia tradicional, usa-se números ordinais que aparecem ali do lado dos números romanos. Aparecem uns numerozinhos, aparece o número 6, o número 5. Na verdade, eu falei errado, não é número ordinal, é cardinal. Porque se fosse ordinal é de ordem, né? Ia aparecer primeira, segunda, não é isso. São os números mesmo que a gente conhece. Então, você vai encontrar, por exemplo, assim, 2, 6. Aí você fala, de onde vem isso? Tá vendo? Vem os numerozinhos cardinais do lado do grau do número romano, que o grau indica aonde aquele acorde está dentro do tom, né? Se ele é segundo grau, se ele é segundo acorde, terceiro acorde, enfim. Esses números aí têm um traço histórico do baixo, da linha de baixo, no período barroco, que era chamada de, como é que era? Baixo figurado? Acho que era isso, baixo figurado. Que existia uma prática no período barroco da música, que é o século XVII, 1600 e pouco, onde os instrumentistas acompanhadores, especialmente instrumentistas aqui do cravo, eles não tinham toda a linha de acordes escrita na partitura. O que o compositor fazia? Escrevia, né, apenas a linha mais grave dos baixos, então baixo aqui, da nota mais grave, e preenchia, logo assim, preenchia. Debaixo da pauta, eles iam colocando os numerozinhos, 6, 6, 4, 7, 6, 5. Esses números indicavam os intervalos que o músico tinha que calcular sobre aquele baixo que ele deu. Então, se ele colocou a notinha Ré desenhada, que era o baixo, e pediu o 6, o músico tinha que calcular quem era uma sexta acima daquele baixo Ré, então ele formava o acorde na mão dele. Era um tanto quanto improvisado essa linha do baixo figurado, sabe? Do baixo cifrado. Era um tanto quanto improvisado. E aí eles tinham que olhar, calcular e preencher os acordes. Então essa
esse traço histórico do período barroco, veio para dentro do sistema da harmonia tradicional. E aí, o que a gente tem aqui como padrão para indicar essas inversões é justamente seguir o intervalo que fica quando você inverte. Como assim, Dani? Simples assim, ó. Pensa, se a gente está falando de uma tríade... peraí. Se a gente está falando de uma tríade, você sabe que a tríade vai fazer assim, ó. Por exemplo, a tríade de Dó. Quando eu estou olhando ela na posição fundamental, você sabe que eu tenho aqui da tônica para terça, um intervalo de terça, e da tônica para nota Sol, um intervalo de quinta. Até aí tudo bem. Mas quando eu inverto e que já coloco a terça no baixo, tá vendo que o Dó foi lá para cima? Aí eu tenho dessa nota para a próxima, um intervalo de terça, mas dessa nota para outra, um intervalo de sexta. Se eu inverter de novo, Sol, Dó, Mi, eu tenho dessa nota que está no baixo para a próxima, um intervalo de quarta. Dessa nota para outra lá em cima, um intervalo de sexta. Tá vendo isso? Esses intervalos aqui? Pois é, são eles que foram mantidos para indicar inversões. Obviamente que esse aqui não, né? Porque aqui não tem inversão, então eu não preciso usar isso aqui. Eu só coloco que esse aqui é o grau 1, por exemplo, se eu tiver lá dentro de Dó maior. É o grau 1. Mas esse aqui sim foi mantido para a gente poder indicar que o acorde está invertido, que o grau 1 está invertido. Só que foi mantido de uma maneira mais simples. Não se aboliu o uso do 3. O uso do 3 era comum ao que tinha aqui já, né? Só se usa 6. Então, a cifragem usual desse baixo deixa só o número 6. Mas isso subentende que antes do intervalo de sexta ele deveria preencher com o de terça. E é o que muda em relação a esse, porque esse aqui tem na formação dele uma terça e uma quinta. Então, quando o organista, né, ou o cravista ia tocar, só estaria escrito para ele essa nota Dó. E aí, se não tivesse nada de baixo, ele calculava automaticamente uma terça e uma quinta. Se tivesse escrito o número 6 embaixo, ele sabia que ele ia ter que calcular uma terça, mas não uma quinta, uma sexta. Isso mostrava a inversão do acorde. E esse aqui, sim, se manteve 6/4. Porque é totalmente diferente da formação usual, né? Não tem nem terça nem quinta, é uma quarta e uma sexta. Então, na cifra, para mostrar uma segunda inversão do acorde, se usa o número 6/4. Mas para mostrar a primeira inversão, que é quando a terça está no baixo, se usa apenas o 6. E quando está lá com sétima, porque o acorde não é só de tríade, né? Nós temos também a opção de ter tétrade. Então, vamos imaginar aqui o acorde de Dó com tétrade, tá? Ele vai ter 3 inversões possíveis. Essa, que deixa a terça no baixo. Essa, que deixa a quinta no baixo. E essa, que deixa a sétima no baixo. Tá vendo? Tem 3 inversões possíveis, né? Aqui, que não tá nada invertido, você pode ver que ele tem a formação básica de ter uma terça, depois uma quinta e depois uma sétima. Mas uma terça e uma quinta é o óbvio da formação básica. Então, na cifragem usual, caiu por terra isso. É por isso que quando o acorde tem sétima, apenas especifica que ele tem sétima, não importa o tipo de sétima, porque só especifica a distância intervalar. Então, coloca que ele é o primeiro grau com sétima. Sétima subentende que antes de ter a sétima, teria a terça e teria a quinta, ok? Aqui, você pode ver que a relação intervalar é desse baixo para essa, uma terça, desse baixo para outra, uma quinta, e desse baixo para esse, uma sexta. Você pode ver que a terça e a quinta é a formação base que já tinha, né? Então, na cifragem usual, eles adotaram excluir a terça e deixaram só a 6/5. Aí você pode perguntar, mas por que só 6/5? Se a terça e a quinta era a formação básica, por que não exclui as duas? Porque se ele deixar só o 6, vai parecer que é uma tríade. Entendeu? Então, excluíram na cifragem usual o 3, mas fica subentendido que tem terça, e aí depois uma quinta e uma sexta. Isso é a forma, colocando o número 6/5, é a forma que indica que esse acorde está com a terça no baixo. Na harmonia popular, ele ia ser cifrado assim, né? Dó 7 com baixo em Mi. Na harmonia tradicional, você tem que colocar que ele é o primeiro grau, se for, né, o primeiro grau, mas que está com 6/5. Na harmonia popular, ia ser cifrado assim, né? Dó com sétima maior.
Aqui só coloca, ele tem sétima. Esse aqui, ó, a formação dele aqui, você vê que aqui tem um intervalo de terça, daqui pra cá o intervalo de quarta e daqui pra cá o intervalo de sexta. Concorda? Desse baixo aqui, terça, quarta e sexta. Bom, ter terça é a formação base. Mas se ele deixar 6, 4, vai aparecer que é a tríade na segunda inversão. Então, o que decidiram fazer? Já que é uma segunda inversão, tira isso aqui. Indica aqui, coloca aqui é 4, 3. Então, a combinação mais usual é 4, 3. Na harmonia popular, isso aqui seria representado assim, né? Dó com sétima maior, baixo em sol. Tá vendo? E aqui, a relação aqui é de ter uma segunda, uma quarta e uma sexta, concorda? Uma segunda, uma quarta e uma sexta. Daqui pra cá uma segunda, daqui pra cá uma quarta, daqui pra cá uma sexta. E de novo, se eu deixar 6, 4, parece esse aqui. Então, tiro 6, 4, 2. Aliás, no usual ainda, nem deixa o 4, deixa só o 2. Alguns lugares eu já vi, mas não é o que é adotado em algumas bibliografias. Então, apesar que eu já vi, e alguns baixos cifrados só o 2, sem o 4, 2, tá? Mas em algumas bibliografias vem o 4, 2. Então, fica ligado aí. Se você ver só o 2 também, você vai lembrar do que eu tô falando, tá? Deixa o intervalo aí, de quarta e de segunda. Portanto, toda vez que você encontrar um acorde numa combinação invertida, tipo esse aqui, Dó com sétima maior com baixo em si, você tem que cifrar que grau que ele pertence e decorar a combinação numérica que representa as inversões. Você tem que decorar que se você estiver falando de uma tríade, por exemplo, as opções são 6 e 6, 4. Se você está falando de um acorde que é tétrade, as opções para inversão são 6, 5, 4, 3 e 4, 2. Essa aqui para a primeira inversão, essa aqui para a segunda, essa aqui para a primeira, essa aqui para a segunda e essa aqui para a terceira inversão. Tem que decorar. Essa é bem fácil de decorar, porque é uma descida, né? 6, 5, 4, 3. Se fosse o 2, aí seria perfeito, né? Porque é uma descida de números. 6, 5, 4, 3, 2. Essa aqui é uma descida, mas com números pares só. Mas é fácil decorar. Não é difícil decorar. Então, viu um acorde ali. Tem que estar invertido, não está com o baixo. A tônica não é o baixo. Tem que analisar e tem que trazer essa cifragem do baixo cifrado aí, tão característico do período barroco. Legal? Você sabia disso? Já tinha visto isso? É fácil? Decorar isso aqui é. É só você ordenar a sua mente ali e encontrar o acorde. Tá gostando? Tá com dúvida? Se tiver com dúvida, deixa sua dúvida aí pra mim. Por favor, porque esse assunto tem que ficar muito claro na sua cachola.